né, como você já falou. É muita alegria para todos nós estarmos aqui nesse momento em que nós, os espíritos de Berlândia, estamos comemorando 141 anos da codificação da doutrina espírita e os 141 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, datas estas que coincidem. Também é uma alegria muito grande para nós comemorarmos o Dia do Espírita. Imagine que privilégio, hein? Dia do Espírita, sancionado pelo governo do Estado. Isso significa que, além dos espíritas, outras pessoas estão nos olhando, outras pessoas estão nos reparando e ficaram tão sensibilizadas que decidiram dedicar um dia para nós. Ao mesmo tempo que isso é uma grande alegria para todos nós, é uma profunda responsabilidade, porque é esperar muito de um grupo de pessoas em favor de uma comunidade, que é a nossa comunidade espiritual, que não se restringe ao Berlândia, mas se restringe ao planeta, todos aqueles que ostentam o título de espírita. Essa noite, meus irmãos, é uma noite de muita alegria. Só que nós somos todos muito materialistas. Agora vamos falar dos nossos defeitos. Nós somos muito materialistas. Nós costumamos a identificar com alegria real, somente aquelas coisas que dizem respeito aos nossos sentidos materiais. Por exemplo, só compreendemos que uma coisa é alegre quando a festa tem muita comida, muita bebida e por aí vai. Mas há uma outra forma de alegria, é a alegria espiritual, que todos nós estamos sentindo nesse momento e gostaríamos que todos os companheiros aqui presentes, encarnados e desencarnados, compartilhassem, que é a alegria espiritual de estarmos pertencendo a uma doutrina que há 141 anos atrás foi permitido pela espiritualidade superior, especialmente por Jesus, para aqui estarmos conosco, para podermos entender a bênção que é o Evangelho de Jesus. A mensagem Mestre e o Apóstolo, que será lida para a nossa meditação, vai nos mostrar a importância que foi esse momento da vinda da doutrina espírita até nós. É uma nova oportunidade para a nossa identificação com o Mestre Divino e para com a doutrina espírita. Nós gostaríamos que todos os irmãos nesse momento se unissem em vibrações amorosas, em sentimentos adoráveis, em vibrações carinhosas, em agradecimento ao Mestre Allan Kardec. Com esse pensamento, com esse sentimento, façamos a nossa prece de abertura. Senhor, somente na dor, mas também na alegria. A emoção muitas vezes também toma conta, e ela também é uma reflexão de paz e de harmonia. Nós vamos então agora trazer o grupo musical Primícias de Luz, que vai apresentar 3 músicas: Estudo e Ação, Hino Internacional do Espiritismo e Novo Mundo. Ciência e religião se
a noite sofre e chora, implorando um pouco de atenção. Vem, vamos correndo sem demora, porque toda hora é hora de estender pra eles nossas mãos e levar um pouco de paz ao e o apóstolo. Luminosa coerência entre o Cristo e o apóstolo que restaurou a palavra. Jesus o mestre, Kardec o professor. Jesus refere-se a Deus junto da fé sem obras. Kardec fala de Deus, rente às obras sem fé. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho pelos que se acomodam na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz. Jesus caminha sem convenções. Kardec age sem preconceitos. Jesus exige coragem de atitudes. Kardec reclama a independência mental. Jesus convida ao amor. Kardec impele a caridade. Jesus consola a multidão. Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento. Kardec desperta a razão. Jesus constrói. Kardec consolida. Jesus revela. Kardec descortina. Jesus propõe. Kardec expõe. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. Jesus reporta-se a outras moradas. Kardec menciona outros mundos. Jesus espera que a verdade emancipe os homens. Ensina que a justiça atribui a cada um pelas próprias obras e anuncia que o Criador será adorado na terra em espírito. Kardec esculpe na consciência as leis do universo. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus a porta, Kardec a chave. Depois dessa responsabilidade, nós vamos ter mais um momento de descontração, convidando o conjunto de canto do Centro Espírita União e Amor, que abrilhantará com 4 músicas: Ser Amigo, É Impossível, Belo, Hino ao Centenário do Livro dos Espíritos, música de Evir Cordovil e letra de Ismael Ramos das Neves. E será regida pelo Gilson Machado. Em meio a
nas cogitações, nas atividades, nas obras, a fim de que a nossa fé não se faça hipnose, pela qual o domínio das sombras se estabelece sobre as mentes mais frágeis, acorrentando-as a séculos de ilusão e sofrimento. Seja Allan Kardec não apenas crido ou sentido, apregoado ou manifestado a nossa bandeira de fé, mas suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas próprias vidas. Sem essa base, é difícil forjar o caráter espírita cristão que o mundo espera de nós através da nossa própria unidade. Bezerra de Menezes. Mas será que é música e poesia? Não. Nós vamos trazer agora a palavra da nossa companheira generosa Barcelos, do Centro Espírita Aurélio Agostinho de Uberaba, companheira que já milita há muito tempo, e fiquei sabendo nos bastidores que ela tem a primeira obra do Livro dos Espíritos. Nós gostaríamos de convidar essa nossa companheira para que pudesse abrir o Livro dos Espíritos na página 141. Por favor. Queridos irmãos, que a paz de Jesus envolva os nossos corações, na alegria e na paz, porque todos nós, espíritas de todo o Brasil e de todo o mundo, aqui estamos com alegria imensa, realmente, agradecendo a Jesus por ter trazido até nós, a esse irmão querido, professor Rivail, depois Allan Kardec, que nos ajudou. Agradecemos o convite da Anne, de todos os irmãos que aqui estão presentes conosco, e hoje estamos comemorando, como nós já falamos, 141 anos do Livro dos Espíritos. Jesus em João disse para nós: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Jesus, naquela época, já predizia para nós que Kardec viria, junto com a legião do Espírito da Verdade, trazer até nós tudo aquilo que nós estamos estudando, tudo isso que nós estamos comemorando hoje, todos os livros que nós temos. Então nós vamos ver, estudando lá para trás, vamos voltar em Paris, no ano de 1855, agosto. Vamos ver Allan Kardec reunido com algumas pessoas, fazendo os primeiros experimentos da doutrina dos espíritos. Vamos encontrá-lo junto às médiuns Caroline Boudin, de 16 anos, e Julie Boudin, de 14 anos. Eram duas jovens adolescentes, mas de uma grande mediunidade. E Kardec ficou sabendo, foi convidado a comparecer nas reuniões. E foi aí que começaram os primeiros experimentos, as primeiras perguntas do Livro dos Espíritos. E estudando Kardec, nós ficamos sabendo que elas escreviam, os espíritos escreviam na pedra ardósia, na pedra dura, olha só. Não escreviam papéis, não. Os espíritos escreviam na pedra ardósia. Para que será, hein? Nós perguntamos. Para demonstrar a potencialidade dos espíritos. Olha, interessante também. Kardec fazia questão de como estamos todos nós aqui. Como estamos todos nós aqui, estava em presença sempre de um auditório numeroso. Por quê? Por que será? Para não haver fraudes. Era isso que ele queria. Se ficasse escondido, eles iriam falar, né? Ah, aquilo ali é fraude, aquilo ali é mentira. Quantos meses
que usou, que ele demorou para compilar todas as perguntas. Olha aqui, 15 meses. Depois que Kardec conseguiu reunir tudo aquilo, aí que ele foi pensar em fazer o Livro dos Espíritos. Nesse livro aqui, Doutrina, Escola, os Espíritos contam para nós, Irmão X e Francisco Cândido Xavier, conta para nós uma história que nós vamos passar para vocês. No livro, ele nos conta assim, que Kardec, sendo um homem valoroso, um professor eminente, que estudou em Verdun, na Suíça, com Pestalozzi, tinha um cabedal muito grande, falava o alemão correntemente, já tinha traduzido todas as suas obras para o alemão. Era professor de química, física, matemática, astronomia, usava o seu tempo para ajudar os pobres. Aqueles adolescentes pobres de Paris, que não tinham sequer recursos humanos para pagar, Kardec lecionava junto com a sua querida Amélie Boudet. E sabemos também que Kardec, já com muitas perguntas dos Livros dos Espíritos, ele pensava, como começar? Eu tenho tantos capítulos, eu já tenho tantas perguntas, por onde começar? Onde que eu vou começar? E assim ele ficava pensando e a iluminação não vinha. E Irmão X nos diz que uma certa noite, Kardec, pensando, meu Deus, meu Senhor, onde buscar a fonte? Aí Kardec reuniu-se no seu quarto com a Amélie Boudet, convidou a querida companheira, lá fizeram uma prece. E Irmão X nos diz que imediatamente o nosso querido Allan Kardec ficou todo nimbado de luz. Todo nimbado. Porque ele estava procurando os espíritos para que tivesse inspiração por onde começar o Livro dos Espíritos. Eu não sabia qual o primeiro capítulo. Qual seria a primeira pergunta? Não é? Então ele pensava, ele não sabia. Aí ele ouviu uma voz que lhe dizia assim, Kardec, não menosprezes a fé, não comeces a obra redentora sem a bênção divina. Aí foi Kardec, naquela mesma noite, rebuscou todos os seus achados. E ali ele começou. Ali ele fez o Livro dos Espíritos. Começou a primeira pergunta. Qual foi? O que é Deus? Então aqui a primeira edição do Livro dos Espíritos saiu conforme Canuto de Abreu, com 176 páginas, 501 perguntas e respostas. Aqui está ele. É um livro difícil. Alguém aqui tem esse livro? Já viram esse livro? Esse livro é uma raridade. Eu estava mostrando ontem para a Isabel. Eu trouxe esse livro que pertenceu ao meu avô, que morreu já bem velhinho e trabalhou com o Eurípides Barçanufo, o senhor Mariano, lá em Santa Maria. E nós tivemos a oportunidade de herdar esse livro, que eu gostaria que você, Rubens, fizesse o favor de abrir para nós e mostrar que ele é o primeiro livro dos Espíritos aqui no Brasil, viu? Sabe quantos livros tinha desde o Brasil? Eu não sei se tem mais. Só 100. Aqui tem o nome das pessoas que tinham livro. Então eu pedi o Rubens para fazer o favor de abrir para nós, porque o livro é só para mostrar para vocês que a metade dele, ele é em português e tudo em francês. É como Kardec o idealizou. Se quiser mostrar da maneira que você quiser, viu, Rubens? É isso, então abre na página 141, você falou que é na hora para a gente ver o que dá. Eu não enxergo. Você quer ler para mim alguma coisa? Não está em francês. Ah, é mesmo. Aqui a necessidade. A pergunta 442. A necessidade. Lê essa pergunta. A necessidade para o homem de viver em sociedade acarreta-lhe acaso obrigações particulares?
É a resposta. Sim, é a primeira de todas. É a de respeitar os direitos dos semelhantes. É o que? Respeitar sempre, e esse direito será justo. No vosso mundo, onde tantos... É longa. Fica para nossa compreensão. Então esse livro, nós vemos, ele é antigo a tradução, né? Ele é muito antigo. Então nós vamos ver a grossura dele. E hoje nós pegamos o livro dos Espíritos Atuais. Quantas perguntas nós temos? 1018. Você sabe que ela saiu na segunda edição já em 1860. Que toda edição ela saía rápido. Então foi necessário em 1860, mas já saiu com 1018. Essa aqui é a capa, isso aqui é o original em francês. A primeira capa de dentro do interior de Allan Kardec. Vocês desculpem, de vez em quando eu tenho que parar um pouquinho e beber água, porque eu tenho problema nas cordas vocais. E para a gente ver como que a sabedoria divina é tão importante na nossa vida, porque eu fiz 2 cirurgias de cordas vocais. Eu vou explicar isso para vocês não reparar beber água toda hora. Porque um médico que veio da França, eu operei em Ribeirão. Aí falou para mim assim, generosa, 6 meses de voz. Eu falei assim, então deixa eu aproveitar 6 meses. Então eu vou aproveitar os 6 meses de voz que eu tenho. Já tem mais de 15 anos, nós estamos falando até hoje. O médico errou. Ele errou, né? É lucro da gente, não é? É lucro nosso. Então, de vez em quando tem que lubrificar as cordas vocais, né? A primeira pergunta, os Espíritos disseram, Kardec, comece por Deus. Eu vou perguntar. Vocês não vão colar não, viu? Vocês não vão colar não, eu vou perguntar. O que é Deus? Responda. Ih, mas está fraca essa escola, vamos? Causa primária de todas as coisas. Kardec não perguntou quem é Deus, perguntou? Não, o que é Deus? É sabedoria infinita. Nós não podemos pensar quem que é Deus. Se ele é o João, se ele é o Joaquim, onde que ele mora, sabe? Porque eles perguntam, né? As crianças na nossa casa perguntou para mim assim, olha, eu quero saber quem é o pai e quem é a mãe de Deus. Pessoal, essa aí eu nunca dou conta de perguntar. Meu sobrinho perguntou, né? Então, por isso que Kardec não perguntou quem é Deus. Tá vendo? Mas o que é Deus? Para mostrar que Deus é toda a sabedoria infinita de amor. Agora, o livro dos Espíritos, ele compõe-se do primeiro capítulo, no capítulo primeiro são 4 capítulos, no segundo são 11, no terceiro são 12 e no 4º capítulo são 2, num total de 29 capítulos. Vou perguntar para os menininhos da escola, quem já leu tudo? Levanta o dedinho. Vamos? Levanta o dedinho. Ih, mas está ruim, hein? Espírita tem que ler, tem que estudar, tem que trabalhar, não tem? Nós estamos ruins como espírita, meu Deus. Olha, nós temos que procurar ler mais, trabalhar mais, né? Chegou uma pessoa lá no Chico, que nós somos de lá, né? Aí a gente ia muito no Chico, e a gente sabe muito caro de Chico, a gente ficava muito com o Chico lá. Chegou uma pessoa e falou assim, ih Chico, já cansei de estudar toda a obra de Kardec, os cinco livros de Kardec, eu já li tudo, eu já sei tudo. O Chico falou assim, nossa meu filho, que beleza, eu até hoje estou lendo tudo, não aprendi. Eu não sei nada até hoje. Sabe por quê? Porque se eu falar que sabe, nós também vamos achar que sabemos, não é? E o espírita tem que estudar todo dia. Graças a Deus, muitas escolas espíritas já possuem o quê? O estudo. Nós já possuímos o estudo. Estudo é luz. Então nós vamos ver que o livro dos Espíritos é um código de novas leis. São leis humanas, são leis morais. É o edifício de toda a doutrina espírita. É o marco inicial, 141 anos hoje. Eu estava vendo com o Abel falando assim, ô Abel, eu daria tudo no mundo para remontar 141 anos atrás. Nós voltávamos na Paris
chuvosa e fria, nesse mesmo dia de hoje, 18 de abril de 1857, e vemos o que Kardec está fazendo nessa hora, hein? Vocês viram o livro da Patrícia? Um dos livros da Patrícia? Ela conta, eu fiquei com inveja. Sabe por quê? Patrícia lá falou assim, que ela leu tudo, estudou lá no plano espiritual, junto com os companheiros dela, no Livro dos Espíritos, as obras de Kardec. Depois foram convidadas para um salão desse imenso, onde tinha uma tela imensa, onde foi passado filmes de Kardec ao vivo. Ela falou assim que eles assistiam Kardec ao vivo. Eu falei assim, vontade de estar lá. Mas na mesma hora eu pensei, eu já estava desencarnada, eu não queria desencarnar ainda. Está muito cedo, né? Nós temos muito o que fazer, não temos? Né? Então o Espiritismo surgiu, propagou e consolidou. Nós vemos que a doutrina espírita criou raízes na nossa pátria do Evangelho. Se nós formos em Paris hoje, nós não vamos encontrar a doutrina espírita, não. Podemos encontrar alguns grupinhos, sabe? Alguns médios. Mas se você entrar naquela porta, você tem que pagar. Paga tantos francos para entrar. Você paga 10 francos, vocês sabiam? Para tomar um passe. Olha, a doutrina lá é diferente, não é a doutrina pura de Kardec. É uma doutrina muito diferente da nossa. Porque graças a Deus, a doutrina de Kardec veio e se enraizou conosco aqui. E todos nós perguntamos, eu falei com a Bel assim, mas por que será que Kardec não começou pelo Evangelho, não é? Das leis morais? Kardec foi iniciado logo pelo Livro dos Espíritos. Olha, esse Livro dos Espíritos fez cada coisa lá em Paris. No ano de 1865, na Revista Espírita, Kardec nos conta que em Paris, sabe quantos espíritos já possuía naquela época? Depois acabou. Com o desencarne de Kardec, depois acabou tudo. 300 mil espíritas. Está na Revista Espírita. Me parece no ano de 1865, mais ou menos, que Kardec já dizia. Poucos anos depois, está vendo a propagação? Nós já tínhamos 300 mil espíritas. Aí nós ficamos pensando assim, que o Chico diz que no Brasil já possui 20 milhões de franceses reencarnados. 20 milhões que já estão aqui no Brasil reencarnados. Então todos aqueles que o ajudaram na codificação estão aqui. Estão trabalhando ardorosamente na divulgação e na propagação dessa santa doutrina dos Espíritos. Agora, eu perguntei agora mesmo, quem já leu tudo? Nós temos que ler. Vamos começar a ler no culto, todo dia a gente vai lendo, depois nós pegamos o Evangelho de Jeremias e o Livro dos Espíritos, por sequência, desde o início. Depois o Céu e o Inferno, a Gênese, e assim nós vamos dar conta de ler todos os 5 livros de Kardec, né? Nós vamos encontrar em Moisés. Moisés foi a primeira revelação. O que ele recebeu no Monte Sinai? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que estão aí conosco até hoje. Kardec era um médium de Deus. Veio para ajudar. Depois, Jesus, na sua sublimidade, nos seus 33 anos de vida santificados, Jesus foi a personificação do Evangelho. Sendo a segunda revelação, ele trouxe para nós tudo aquilo que ele possuía de bom, ele deixou nos seus evangelhos. Jesus escreveu alguma coisa? Não. Quem escreveu? Quantos evangelistas? 4 evangelistas. Deixou para que eles retratassem todos os seus ensinamentos para todos nós. Então Jesus é o sol que ilumina as nossas vidas.
É o amigo que nos ampara e que está sempre enviando no dizer de Emmanuel diversos, dezenas e centenas de espíritos que estão aí anonimamente ajudando e amparando a toda a humanidade. Depois nós tivemos com Allan Kardec a terceira revelação, o Espírito da Verdade, quer dizer, legião comandada diretamente por Jesus, espíritos sublimes que vieram ajudar na codificação. E ali nós vamos ver que o Livro dos Espíritos contém toda a síntese do mundo moderno. Porque todas as pessoas hoje que conseguem ler e que leem o Livro dos Espíritos modificam a conduta, modificam todo o seu parecer. Então, quando nós formos dar livro, vamos dar livro dos Espíritos, né? Às vezes a pessoa está precisando, está desorientada, desequilibrada, vamos dar de presente as obras, né, que nós temos. Muitas pessoas nos pedem o Evangelho de presente. Então vamos ajudar a iluminar, colocar o sol nessas almas. Porque assim nós estaremos também ajudando a iluminar todas as consciências e toda a humanidade sofredora. Porque nós estamos aqui, é porque nós já recebemos a iluminação antes de renascermos. Já fizemos o compromisso de sermos espíritas cristãos. Todos nós temos que ser espíritas cristãos. Cristãos, seguidores de Cristo. Quem deu o nome de cristãos? Quem foi? Quem foi? Lucas, que era o médico. Depois Jesus disse: Lucas, tu não és somente o médico de corpos, mas serás também médico das almas. E assim se tornou médico das almas. Então nós vamos ver aí que foram elaboradas a partir do Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns surgiu em 1861. O Livro dos Médiuns. Ele surgiu do Livro dos Espíritos, do capítulo 2, a partir até o final do capítulo 6. Sobre a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Então, quem lê o Livro dos Médiuns, ele partiu do Livro dos Espíritos, tendo como fonte, Kardec procurou, iniciando no livro 2 até o final do capítulo 6. Depois nós vamos encontrar o Evangelho, que são as leis morais que nós temos, sobre os problemas religiosos, da adoração, da prece e da prática da caridade. Kardec foi lá no Livro dos Espíritos, no livro 3, e compilou e fez todo o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois vamos encontrar o céu e o inferno. Kardec procurou no livro 4, falando sobre as esperanças e consolações, penas e os gozos terrenos e futuros. Todos aqui já leram todos esses livrinhos? Hein? Todos os livros? Já lemos todos os livros? Não, né? Depois nós vamos encontrar a Gênese. Em 1868, Kardec, a Gênese fala sobre os milagres e as predições. Então Kardec foi lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, 3, 4 do livro 1. E depois, do livro 2, ele estudou e trouxe para nós o capítulo 9, 10 e 11. Tudo sobre a formação e o desenvolvimento do globo terreno. E também o principiante espírito, que é o Espiritismo, decorre da introdução e dos prolegômenos. Agora, quando nós falamos assim, nós estamos incentivando a todas as pessoas para que possam ler os livros de Allan Kardec, para que possam estudá-los, realmente estudar com a família, estudar no grupo espírita, estudar nas casas, né? Então todos nós podemos sempre formar novos grupos. Agora vocês conhecem o livro O Espírito da Verdade?
conhece de espíritos diversos? Nós vamos relatar aqui para vocês uma lição importante. Conta-nos Hilário Silva que Allan Kardec, o eminente professor e codificador da doutrina espírita, recebia muitas cartas elogiosas, mas ao mesmo tempo cartas ferinas, porque Kardec foi perseguido cruelmente pela igreja naquela época. Os padres não perdoavam, porque eles estavam perdendo terreno, e as pessoas que ali estavam cada vez mais gostando dos livros e falavam que aquelas obras eram de Satãs e do demônio. E Kardec estava numa manhã chuvosa, muito triste, acabrunhado, no ano de 1860, olha a coincidência, abril de 1860. Kardec estava triste em seu quarto. A madrugada já estava raiando, porque Kardec levantava-se todos os dias, às 4h30 da manhã, todos os dias, e se deitava tarde. E dormia no mínimo de 3 a 4 horas só por noite. Então Kardec estava de pé às 4h30 da manhã, lendo e remexendo nos papéis, e pensando nas amarguras da vida, quando entra no seu quarto, no seu escritório, a sua querida Amélie Boudet, e entrega a Kardec um pacote, e diz assim: querido esposo, leia. Então eu vou ler para vocês, para não fugir das palavras, que é muito importante. Ele abriu o pacote e tinha uma carta escrita assim: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Senhor Kardec, eu sou encadernador desde a meninice, trabalho numa grande casa de livros na capital de Paris. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que era a companheira ideal da minha vida. Nossa vida corria normalmente, tudo era alegria no meu lar, esperança. Quando no início desse ano, a minha querida Antoinette, de repente adoeceu e partiu em alguns dias, levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi total, indescritível, e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem e do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas do nosso século, eu resolvi seguir um outro caminho. Eu não podia viver sem a minha querida Antoinette. Eu tinha que dar fim à minha vida. A prova da separação era duríssima para mim. Eu não viveria mais sem a minha querida esposa. Eu faltava já do meu trabalho e o meu chefe já me dizia que ia me dispensar. Minhas forças fugiam. Ah, Sr. Kardec, eu passei a namorar todas as noites as águas do rio Sena e acabei planejando o suicídio. Seria fácil eu morrer, pois eu não sabia nadar. Sucediam-se noites e noites de angústia e de tristeza. Numa madrugada muito fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram a alma, eu busquei a Ponte Marie. Olhei em torno, não vi ninguém. Aí então eu pensei assim: hora propícia para que eu possa me despedir dessa vida. Mas ao fixar, quando eu coloquei as mãos nas muretas para subir e pular no rio, alguma coisa caiu aos meus pés. Aí eu agachei para ver o que é. Surpreendido, Sr. Kardec, eu vi que era um livro. Tomei o volume das mãos e cheguei debaixo da luz, procurei, olhei e li assim. Abri o livro e estava escrito na primeira página assim: esta obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. A. Laurette. Estupefado, eu li a obra. Qual era essa obra? O Livro dos Espíritos. Quando ela, com 501 perguntas. Ao que eu acrescentei a mesma mensagem, e eu lhe devolvo, Sr. Allan Kardec.
Olha, eu lhe digo, essa obra salvou a minha vida. Aí ele escreveu embaixo: olha, Sr. Kardec, continue na sua obra abençoada. O codificador olhou então o exemplar ricamente encadernado, viu a capa com as suas iniciais, o pseudônimo, e observou atentamente e leu lá embaixo assim. Primeiro estava o A. Laurent, que falou que o livro tinha salvado a vida dele, que ele ia suicidar, leu e deixou lá para salvar a vida de outros. Mas salvou. Aí ele disse assim também: Senhor Allan Kardec, o livro dos Espíritos salvou a minha vida também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. E assinou lá embaixo: José Perrier. Após a leitura dessa carta, Kardec sentiu um ânimo novo a iluminar a sua vida. Ele chegou, abriu as janelas, onde ele recebeu o ar frio da madrugada. Nisso, retorna novamente ao seu quarto a sua querida Mélie Baudet. Ela o abraça e Kardec, sentindo um ânimo novo, ante os golpes e as pedradas da igreja que ele estava recebendo, ele limpou as lágrimas e começou a chorar. E prosseguiu na escrita de todos os livros que hoje nós temos aí em nossas mãos. Então, para nós vermos que desde aquela época, o livro dos Espíritos já era santificado, já era uma bênção na vida das criaturas, porque quando a criatura começava a ler, encontrava consolação de saber que a vida continua, que ninguém morre, que nós continuamos a amar, a sermos amados daqui e de lá. Então o livro dos Espíritos trouxe novo alento a tantas criaturas. Vocês conhecem todos os livros de Allan Kardec em vida? A revista espírita, aquela encadernação verde. Alguém aqui possui? Ninguém possui? Possui a encadernação verde. Então, eu comecei, são 12 volumes. Eu comecei a lê-los no final do ano passado. Aí eu pensei assim: são 12 volumes, eu lendo um volume por mês, eu vou gastar um ano. Mas a empolgação foi tanta que eu lia um volume por uma semana. Um volume. Eu estava lendo 1.400, 1.500 páginas por mês. Tal afinidade, alegria de conviver com Kardec, de sentir Kardec, de ver Kardec, de amar Kardec. Então ali nós vamos convivendo com a palavra, com o amor, com o carinho de Allan Kardec. E nós passamos a amar esse gigante da doutrina espírita, esse gigante que foi chamado por Jesus. Foi feita uma reunião no plano espiritual, quando ele era João Rus. Aí Jesus disse: vou te confiar uma tarefa, mas não uma tarefa de sabores, mas uma tarefa árdua. Kardec veio e deu conta. E em poucos anos, Kardec conseguiu reunir e compilar tudo aquilo que ele queria nas 5 obras. Kardec estava escrevendo um livro em 1868, 1869, chamado Magnetismo e Espiritismo, do qual não chegou a ser concluído, porque ele desencarnou. Então Kardec estava escrevendo esse livro. Aí ele pensou assim: bom, agora a minha missão está terminada. Então aqui os últimos dias de Allan Kardec, nas últimas sessões, nós vamos relatar para vocês. Vocês já sabem o que aconteceu com a última sessão na Sociedade Espírita Parisiense de Estudos? Vocês sabem? Sabe? Não? Está no livro de Canuto de Abreu. Ele conta para nós assim: que o mundo se preparava para sair do caos e das civilizações primitivas. E Allan Kardec é esse médium valoroso, essa criatura que estava já achando que já estava encerrando o
o seu tempo aqui na Terra. Porque no ano de 1865, em janeiro, Kardec, dado a grandes preocupações, a grandes tristezas, ele havia sofrido quase um colapso cardíaco. E o espírito do Dr. Antoine Demer vem na sociedade e chama a atenção de Kardec e diz: Kardec, se você não parar um tempo e tratar da sua saúde, você vai desencarnar. Você vai chegar aqui no plano espiritual como suicida. Olha, chamando a atenção de Kardec. É necessário que você, Kardec, trate de sua saúde. Não é hora de você vir. E Kardec tratou da saúde e continuou por mais 4 anos. A situação financeira da sociedade parisiense era difícil. Então era necessário que se mudasse de lugar, um lugar mais barato. E Kardec tinha pensado em fazer, fez 150 cartas, mandou para diversos países, para diversas cidades, para diversos amigos onde ele mantinha correspondência, Bruxelas e vários lugares. Convidou 150 convidados especiais para que no dia 1º de abril de 1869 fosse inaugurada a primeira livraria espírita do mundo, hein? Olha que feito, hein? Primeira livraria espírita do mundo. E assim foi feito. E Kardec, trabalhando muito, ele disse: bom, vamos sair desse local e vamos mudar para outro. E aqui nós tiramos os últimos dias de Allan Kardec, do Le Journal de Paris, no dia 3 de abril de 1869. Interessante, né? Que eu estava falando com a Bel assim, que hoje os nossos jornalistas são muito biblioteiros, né? Fazem tantas coisas. Naquela época também já tinha muitos jornalistas. Na revista, uma das revistas de Paris, 2 russos se fazendo passar por espíritas entram sorrateiramente lá na sociedade. Vocês já leram? E descreve escreve tudo para contar, sabe? Para denegrir a doutrina espírita lá na Rússia. Mas aí nós pensamos assim, gente, mas que beleza desses 2. Ao invés de denegrir a doutrina espírita, eles trouxeram novos conhecimentos, porque ali na revista que nós lemos, eles contam tudo, desde a porta até lá em cima como Kardec era, a fisionomia de Kardec. Então, graças a esses 2, né? Você leu, né? Você já sabe. Nós não vamos contar aqui. Então, nós vamos falar sobre os últimos momentos desse querido amigo da nossa codificação da doutrina. Então, nós vamos ver que Allan Kardec, sabe quem escreveu essa página aqui que eu vou retratar? O jornalista chamava Paget de Noyer. Ele disse assim: a morte do senhor Allan Kardec, isso ele escreveu no Jornal de Paris, é notável por uma coincidência estranha. A sociedade formada por esse grande vulgarizador do espiritismo acabava de chegar ao fim. O local, ele chegou lá, entrou na sociedade, o local estava totalmente abandonado. Os móveis haviam desaparecido, nada mais restava de um passado que devia renascer sob bases novas. Ao fim da última sessão, o presidente Allan Kardec tinha feito suas despedidas, cumprida a sua missão. Ele se retirava da luta diária para se consagrar inteiramente ao estudo da filosofia espiritualista. E Kardec estava escrevendo um livro, que eu disse, Magnetismo e Espiritismo. Mas o aneurisma sobreveio. Aquele que por tanto tempo figurou no mundo científico e religioso sob o pseudônimo de Allan Kardec, que se chamava Professor Rivail, morreu aos 65 anos. Agora presta atenção que vai descrever como que ele entrou lá na sociedade e encontrou Kardec morto no chão. Se não fosse por esse repórter, nós jamais saberíamos. Ele nos diz que Kardec
feito as últimas despedidas. Diz que a sua missão já estava concluída. Aí eu estava dizendo para a Bel assim, que os espíritos aproveitaram a inauguração da primeira livraria espírita do mundo e desencarnou Kardec. Porque todos aqueles convidados especiais de vários países do mundo viram duas coisas notáveis: a inauguração da primeira livraria e o féretro de Allan Kardec. Olha, o que ele escreveu? Ele chegou, subiu as escadas e viu Kardec deitado, morto, num simples colchão, no meio daquela sala das sessões que há longos anos presidia. Vimos-lo morto, com o rosto calmo, como se extingue aqueles a quem a morte não surpreende, que tranquilamente, quanto ao resultado de uma vida vivida honesta e laboriosamente, deixam que, como um reflexo da pureza de sua alma, sobre um corpo que abandonava a matéria. Então, ele escreveu no Jornal de Paris, no dia 3 de abril, porque Kardec desencarnou dia 31. Dia 1º foi feita a inauguração, e dia 2 foi feito o féretro de Allan Kardec, conforme Canuto de Abreu, ao meio-dia. Então ali ele conta que uma carreta puxada por vários cavalos atravessava Paris, fria e chuvosa. O coche fúnebre, por onde passava, por todos os bulevardes, por todas as aleias, por todos os lugares, e os cavalos marchando. Todas as pessoas que acompanhavam o féretro de Kardec estavam cabisbaixas, tristes, se sentindo abandonadas. E ali foram seguindo, ali o jornal diz, no mínimo 1.200 pessoas que gostavam do professor Rivail. E o caixão chegou no cemitério de Montmartre. E lá atravessou todas as aleias, atravessou todas as alamedas. E lá bem no fundo, num canto, já havia uma vala funda esperando o caixão com o nosso Allan Kardec. Ele foi enterrado no chão comum, viu? Numa vala comum. Ele foi jogado a terra por cima. Depois de muitos anos é que Kardec passou, o corpo de Kardec, foi feito o dolmen, né, para Kardec, que ele passou para o cemitério de Père Lachaise. Então, em 1º de abril de 1869, foi inaugurada a primeira livraria espírita do mundo. Amélie Boudet era uma professora, era uma mulher notável. Viveu 37 anos de vida conjugal feliz. Canuto de Abreu nos diz. Feliz, junto ao seu amado esposo, sem uma briga, sem uma rusga sequer. Ambos se compreendendo, se amando mutuamente. Ela ficou, ainda sobreviveu mais alguns anos e veio desencarnar com mais de 80 anos de idade. E ela viveu dos livros de Allan Kardec. Mas o importante dessa valorosa mulher é nós vermos que Kardec estava na Câmara Ardente, mas precisava de alguém que fosse fazer o discurso de abertura para a inauguração. E quem foi? Mesmo com o coração chagado, com o coração em lágrimas, amargurada pela perda, que ela sabia que era momentânea, do seu amado esposo, ela foi na sociedade. E na presença de muitas e inúmeras pessoas, ela fez o discurso que o seu querido marido iria fazer. Ela teve forças, ela cumpriu toda a sua missão perante todos os convidados, porque não tinha tempo de desmarcar, de todos voltarem aos seus países. Então ela fez a inauguração e depois ela voltou valorosamente para o lado do seu querido marido, onde ele foi enterrado ao meio-dia do dia 2 de abril de 1869.
Depois vamos encontrar um novo presidente. Era preciso naquele mesmo mês que fosse feita uma eleição na Sociedade de Paris. Então nós encontramos o senhor Mallet, foi o novo presidente da sociedade em 1869, foi o sucessor de Kardec. Mas aí nós perguntamos, o que será que aconteceu com essa sociedade? Que ela não conseguiu sobreviver. Por que será? Alguém aqui poderia me dizer, Rubens? A desunião. Porque Kardec era a rocha firme. Jesus foi a porta, mas Kardec, a chave. A chave foi embora, a chave quebrou. Aí eles não se compreendiam mais. Então o senhor Mallet não conseguiu mais firmar a Sociedade Parisiense de Estudos, só por alguns anos. Então os Espíritos nos dizem que seguir o Cristo de Deus com a luz que Allan Kardec acende em nossos corações é a norma renovadora que nos fará alcançar a sublimação do próprio Espírito em louvor à vida maior. Nós nascemos em berço espíritas, muitos não nasceram em berço espíritas, uns vão pelo amor, outros pela dor. Mas nós estamos na doutrina espírita, o que importa é isso. E perguntamos, depois que eu li todas as revistas de Kardec, eu achei interessante que eu terminei de ler a última revista, 69, no dia 31 de março, dia da morte de Kardec, do desencarne dele, do seu corpo físico. No dia 31, à noite, eu estava lendo o Férito. Mas dá uma emoção enorme. Eu falei assim, será isso coincidência? Terminar de ler todas as 12. E no dia do desencarne de Kardec, eu estava lendo o Férito, tudo de Kardec. Então a gente emociona. Então eu pergunto para mim assim, como Emmanuel fala para nós que seguir o Cristo com Allan Kardec é a luz em nossas vidas. Nós passamos a valorizar mais a personalidade de Allan Kardec e agradecer a todo momento, porque se não fosse com Kardec, onde estaríamos nós nesse momento? Quantas culpas, quantas coisas ruins, outros caminhos nós teríamos tomado, não? Porque no capítulo 17, no item 4, Kardec diz para nós que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más tendências. Então, com Kardec e com Jesus, nós vamos tentando evoluir a cada dia, cada vez mais. Então, Jesus é o amor. Kardec é o raciocínio, porque nós sabemos que existem novas vidas. Nós não temos a fé cega, nós temos a fé raciocinada. Nós que já vivemos em todas as épocas da humanidade, na época das cruzadas, na época da Inquisição, onde era proibido saber as luzes de Jesus. Hoje, então, Kardec descortinou para nós, nós temos a fé raciocinada. Nós sabemos por que estamos aqui, o que vai nos acontecer, da ação e da reação, o ser, o destino e a dor. Graças a esse valoroso companheiro. Jesus é o mestre e Kardec é o apóstolo. Emmanuel nos diz. Esta frase aqui se encontra escrita no Dolmen, no Père Lachaise, lá no cemitério onde está o corpo, o busto de Allan Kardec. Está escrito lá, nascer, viver, morrer e renascer, e progredir sempre, tal é a lei. Quer dizer, nós vemos, a gente vem e volta, tantas e quantas vezes forem necessárias ao nosso burilamento, à nossa vida. Então, graças a Deus. E Allan Kardec também nos diz que não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Olha, o espírita tem que ter essa fé inabalável, essa fé irremovível.
Nós temos que dar o exemplo de espírita cristão. O Evangelho nos diz que hoje, para ser espírita, não é necessário que nós vamos morrer numa arena, sob as patas de um leão, sermos queimados onde? Nas fogueiras. Mas para ser espírita cristão, nós temos que ser de fato. E o Chico, olha, o Chico corrige as pessoas. Muitas pessoas chegam lá e falam assim: ah, Chico, eu quero ser espírita, eu tento ser espírita, estou tentando. O Chico fala: não, senhor, você tem que ser. Você é ou não é? Você tem que falar: eu sou espírita. Nesse negócio de falar assim: eu sou imperfeito, quem sou eu? Eu não faço nada, eu não dou conta, coitadinho de mim. Ah, vamos trabalhar. Ah, não, sou muito imperfeito. Ah, vamos lá no hospital do câncer, hospital do pênfico. Nossa, a pessoa fecha o olho e fala assim: Deus que me livre, eu te dou o dinheiro, mas você faz o que você quiser, mas eu não. Tem muitos espíritos que não conseguem trabalhar. Então, para nós, todos nós, no nosso preito de gratidão, nós agradecemos primeiro a Jesus, a espiritualidade. E hoje rendemos a nossa homenagem ao codificador da doutrina dos Espíritos, que nos ajuda e nos ampara sempre. Então, para terminar, nós vamos ler Homenagem a Kardec, de Amaral Ornelas, que está no livro Doutrina e Vida. Ele presta sua homenagem como nós, nesse momento, todos nós, espíritas cristãos, estamos prestando a nossa homenagem a Kardec. Vamos ver o que ele nos diz. Trouxeste, Allan Kardec, a longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora. E onde esteja será a eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. Em teu verbo solar, a justiça se ufana, de aclarar, consolando o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora, e a vida além da morte esplende soberana. Escuta a gratidão da terra em toda parte, a alma do povo freme e canta ao relembrar-te a presença estelar e a serena vitória. Gênio serviste, herói exterminaste as trevas. Recebe com Jesus, Allan Kardec, na bênção que te elevas, nosso preito de amor nos tributos da história. E que Jesus ilumine esse grande codificador, esse mestre dos mestres, e que onde ele estiver, que todos nós aqui presentes, todos os espíritas do Brasil, toda a espiritualidade maior, nós rendemos graças a Allan Kardec e dizemos: obrigada, Jesus, obrigada, Kardec. Deus te abençoe e te ampare. Muito obrigada. O nome faz jus à criatura. Obrigado, generosa, pela sua generosidade. E nós agradecemos a vocês a generosidade de nos ouvir e perdoem alguma falta. Muito obrigada a todos vocês. O nosso abraço de Uberaba e do nosso Chico, e que Jesus os ampare, abençoe e ilumine sempre. Que a paz de Jesus envolva os nossos corações. Muito obrigada. Vamos ter agora a apresentação do coral do Grupo Espírita Paulo de Tarso. Por favor. Pela divulgação do livro espírita, nada mais melhor, né, do que a gente colocar a postura espírita diante do próprio estudo. Jesus, Kardec, nós.
está na esperança. E por isso ele sempre canta.